Direto da Mitos Editora, vamos saber de todas as novidades sobre o retorno do Fantasma ao mercado editorial brasileiro. O Elcio de Carvalho, diretor da Mitos, vai nos contar detalhes a respeito da retomada do Espírito que Anda. Tudo bem, Elcio? Como vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. A grande notícia, né, para os fãs do Fantasma, são muitos, e também com o desafio de atrair novos leitores para esse quadrinho que é um clássico, completou recentemente 80 anos, não é qualquer personagem que consegue se manter 80 anos firme no mercado editorial mundial, e a Mitos traz de volta para o Brasil o Fantasma. Na verdade, essa era a ideia, era atender gregos e troianos, né? O leitor que gosta do material clássico, que acompanha o Fantasma desde a minha época, antes até, e o material mais moderno do Fantasma, lançado, claro, mais recentemente, com histórias que têm mais essa vibe do que o leitor mais jovem está acostumado no momento. Para isso, a gente fez um levantamento muito grande de todo o material disponível, e a gente conseguiu encontrar, para mim foi uma surpresa também, material clássico do Ray Moore inédito, né? Então a gente vai dar isso para o leitor também, tem um número de páginas considerável, e vamos publicar também o material mais moderno, das tiras diárias do Fantasma, das tiras dominicais também. Uma coisa muito legal que a gente quer fazer é diversificar esses produtos. Nós vamos também ter uma graphic novel, e nós vamos ter um material da novel, do romance mesmo do Fantasma, escrito pelo Lee Falk, né? Nunca foi publicado no Brasil isso. Que nunca aconteceu no Brasil. E a gente espera com isso trazer, com esse volume de material do Fantasma, a gente espera trazer, criar massa crítica desse personagem para que novos leitores cheguem, se fascinem como a gente, como eu sou fascinado pelo Fantasma, como você é fascinado pelo Fantasma, e tanta gente no Brasil e tanta gente no mundo, e que, se possível, haja um revival mesmo do personagem, né? Então nós vamos ter material colorido, nós vamos ter material preto e branco, tem um especial de Amparo que a gente vai publicar, que a gente espera, é muito legal, ele estava bem com aquela pegada do Batman mesmo, aquele traço fantástico, meio Neil Adams. Também é um especial que a gente vai publicar, e nós vamos ter uma tiragem maior que vai atingir bancas, né, a um preço informatinho, a um preço camarada, e a gente vai ter uma publicação essa com material mais clássico, vai ter um preço um pouco maior, semelhante ao que a gente tem mais ou menos com Martin Mystery, com Dylan Dog, né, que é em papel. Uma linha especial. Uma linha especial mesmo desse material clássico, que a gente quer atrair esse leitor. E aí a gente vai testar, dependendo de como for a penetração Depende do retorno, logicamente, né? Os leitores, né, têm que prestigiar o material. Claro, para que a gente possa ampliar ainda mais a linha. No início a gente vai começar com isso, uma série clássica, uma série colorida que vai para a banca. Essa série clássica provavelmente vai estar sendo vendida na editora e em livrarias e comic shops especializadas, claro. E as outras também. Mais para a banca, a gente espera usar esse material colorido das tiras para atingir esse leitor que já estava acostumado com o Fantasma colorido, né? Apesar dele não ser vermelho, mas na minha época era vermelho ainda. Era o uniforme roxo. Agora, Elcio, eu quero detalhar esses lançamentos aos leitores para que já se preparem com o que vem por aí. Mas antes, uma curiosidade, uma informação muito importante. O Fantasma, nesses 80 anos, acho que é o personagem ou um dos personagens que mais teve licenças pelo mundo. Licenças de publicação, o que significa? A King Features é a detentora dos direitos do personagem, mas nesse período de 8 décadas, muitas editoras em vários países obtiveram uma licença, uma permissão para produzir histórias locais do Fantasma, lógico, seguindo o padrão do personagem, mas o centro de produção das histórias do Fantasma nunca foi um lugar só. Tanto é que nós tivemos, aqui no Brasil, no período da RGE,
uma grande produção de histórias em quadrinhos do Fantasma, que era um time liderado lá pelo Valmir Amaral, não é? Na produção das HQs. Na Itália, a editora Fratelli Spada produziu muitas HQs do Fantasma. Isso acontecia para atender às demandas dos mercados locais, né? Porque eles publicavam o material da King e a revista vendia tão bem. Aqui, a RGE vendeu tiragens absurdas, não é? Do Fantasma, né? Variações de títulos, formatos e tudo mais. E o material que existia, como não era suficiente, o material lá fora, era necessário produção local. Assim como acontecia com a Disney mesmo, né? Então essas editoras produziram material. Os países escandinavos, que têm um grande público do Fantasma, também têm um centro de produção da Egmont, e lá eles chamam de o Team Fantomen, né, que é o nome do Fantasma. Então existe um núcleo de produção da Egmont de um material muito bom. A editora Frill, na Austrália, que publica o Fantasma ininterruptamente desde 1948, uma coisa incrível. é a publicação, uma das mais antigas do mundo, também começou a produzir histórias na Frill, na Austrália, para publicação. Lá publica também as histórias escandinavas. Nos Estados Unidos, né, nós tivemos algumas fases, né, a Moonstone, a fase do The Last Phantom, agora a Hermes Press, né, a Dynamite com o The Last Phantom, agora a Hermes Press, que é uma editora que tem valorizado muito o Fantasma, republicado algumas tidas histórias originais e feito também histórias inéditas. Então, existe muito material do Fantasma espalhado pelo mundo. É um personagem, e isso é algo um pouco atípico nos quadrinhos, né? Porque ele é um personagem que tem essas várias licenças e com um material de qualidade feito em várias partes do mundo, né, Elcio? Sim, com certeza. Nós olhamos para tudo isso, o que estava disponível, algumas coisas eu queria particularmente muito publicar. Infelizmente, a gente ainda não chegou a um acordo em relação ao preço de página, porque ele acabou ficando um pouco maior do que aquele ideal para que a publicação não seja deficitária, né? Porque as editoras têm custos diferentes, isso é interessante entender também, né? Poxa, mas por que não pegou tal material? Tem essas diferenças de custo que refletiria no preço de capa de vocês. Sem dúvida. E aí, se você acaba saindo com um preço de capa muito alto, você acaba não vendendo tanto. E aí você entra num ciclo vicioso terrível, que acaba causando o cancelamento da publicação. Não é uma coisa que a gente quer. Então, nós estamos saindo conservadoramente, mas arrojadamente ao mesmo tempo. Então, com esses materiais, a gente vai conseguir testar o que está acontecendo agora. Hoje, com redes sociais, a gente tem um alcance muito maior de leitores, né? Com a tua ajuda também, um grande fã de Fantasma, está aí do nosso lado para a gente poder fazer com que esse personagem venha dessa vez para ficar mesmo, porque é o que a gente quer. Né, que ele tenha sucesso e vida muito longa no Brasil, como já teve tempos atrás. O Elcio, até um apelo, né, a todos esses leitores, que não tenham nenhum tipo de ressalva com um material ou outro. Mas a série clássica, mas o moderno eu não gosto, porque todos têm extrema qualidade e todos estão sob o guarda-chuva da King Features no sentido de um padrão. Então, não tem história do Fantasma que destoa, né, da origem dele, claro, né, realmente, da essência do personagem. Né? Então, se permita ler, né, todas essas histórias, porque elas seguem assim, literalmente a essência do Lee Falk, né, em todas as suas... A gente fala versões, mas, na verdade, são centros de produções diferentes. Você vai encontrar algum traço mais moderno, outro traço mais tradicional, mas todos mantêm a essência. O Fantasma é um só, independente da produção, do local em que ele foi produzido. Exato. Por isso a gente vai dar todas as opções para o leitor. Ele vai ter o material clássico do Ray Moore, aquele traço tão simples. Eu estava falando com o meu sócio outro dia, né? Como é possível um cara com traço tão simples imprimir tanta sensualidade nas mulheres, né? Tanta expressividade nos personagens, com linhas tão simples. Eu sou um grande fã
desse material. Tem até um crossover de Fantasma com Mandrake que a gente já está planejando para fazer. Mandrake também é um personagem que eu gosto muito da minha infância, eu sempre adorei. Aliás, eu vi que na lista das histórias que vocês divulgaram, em uma delas tem esse encontro. Tem um crossover. Tem um encontro dos dois, que é uma história que acontece num navio. Exatamente. E que envolve as esposas, a princesa Narda e a Diana. Né? Essa história é bacana. Isso. Então a gente vai abrir o leque mesmo para tentar agradar todos os tipos de leitores, por isso algumas publicações, algumas terão tiragens maiores do que outras, porque a gente vai testar o mercado. A gente quer começar conservadoramente, no bom sentido, para que a publicação seja longeva, para que ela dure, porque não seja uma coisa de você novamente acelera e bum, morre o carro, acelera e morre o carro. Porque é um personagem tão icônico, né? Ele é um dos grandes primeiros heróis. O primeiro mascarado dos quadrinhos. Né? Que não tinha superpoderes, que é o cara que... Enfim, um dos. Então, nós acreditamos muito no personagem, foi uma luta árdua para trazer esse material agora, porque não é um material de fácil licenciamento, né? A King passou por algumas mudanças e tal, a gente teve que fazer um caminho das pedras aí meio longo, mas conseguimos, graças aos representantes da King do Brasil, nos ajudaram bastante. Então a gente fechou... E graças à sua paixão de fã também, porque se o editor não tem aquele apreço, né? Pois é, eu estava... Tanta coisa para publicar. Eu já estava há, sei lá, pelo menos uns 2 anos falando, tem que trazer Fantasma de volta, tem que trazer Fantasma de volta. Então, claro, não é um material para os leitores mais acostumados ao material da Image, é um material mais complexo e tudo mais, né? Quadrinho mesmo, é um quadrinho de diversão, um quadrinho, por um lado, até puro, a gente poderia dizer, mas de uma leveza, de uma beleza, eu poderia dizer assim, muito legal mesmo, que o leitor, se o leitor não conhece, o que eu acho muito difícil, mas esse leitor que talvez não conheça o material mais antigo, ele vai poder ter isso e olhar e falar, porra, por isso os caras gostavam tanto de quadrinho nessa época, né? Porque outra coisa, né, que as pessoas às vezes têm a preocupação, mas posso começar a ler, vou entender... As histórias do fantasma são fechadas. Sim. Lógico que você vai entender o universo do fantasma, os personagens que o circundam, né? Existem sempre as citações dos antigos fantasmas, das gerações antigas, mas isso não é uma cronologia, não é algo que obriga o leitor a ler histórias anteriores. Então, qualquer destas edições da Mitos que você pegar para ler, você vai entender. Está tudo dentro do contexto, não é verdade? Isso dá para colecionar numa boa, dá para você entender a história. A gente, claro, vai procurar, nas primeiras edições, dar uma ressituada no leitor, pelo menos nesse que está chegando agora, sobre o personagem e tudo mais. Isso é de praxe, a gente costuma fazer mesmo. E a gente espera muito que o seu leitor, que gosta de quadrinhos como a gente gosta de quadrinhos, de qualidade, esteja com a gente para que o fantasma volte a ser o espírito que anda e que ele ande aí pelo Brasil durante muito tempo. Existem algumas nuances interessantes, não é, Elcio? Quando a gente fala das histórias, fase clássica, fases mais modernas, a essência do personagem é a mesma. Mas, logicamente, uma história que foi escrita nos anos 40, não é? É diferente de uma história feita nos dias de hoje. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, essa minissérie que vocês vão lançar, da Hermes Press, do Salve Luto, que é uma minissérie fantástica, a Diana Palmer, ela tem um protagonismo na história que nas HQs dos anos 40 não existia, né? Ela trabalhava ali na ONU, ali tinha o papel dela, mas essa é uma história muito interessante, porque já no começo, quando o fantasma parte para a aventura, ela diz assim, eu vou com você. Ele fala, não vai, já discutimos isso e tal, e aí corta para uma cena que ela está no cavalo, junto com ele, e ele diz assim, não adianta discutir. Não adianta discutir. E durante toda a história, lógico, não vou revelar detalhes, mas ela tem um papel de protagonismo muito interessante, tanto que ela atua até o final dessa HQ, que tem personagens importantes, como a Baronesa, enfim. Mas, então, mostra essa modernidade do personagem sem descaracterizar a essência clássica. Claro. Ele tira a mulher do mero papel coadjuvante. Claro que o fantasma é o herói, ele é o cara principal, mas ele traz
a Diana para mostrar que até o que aconteceu com essa eu nem gosto mais de usar essa palavra, esse empoderamento da mulher, mas mostrar que a mulher é a mulher, né? E que ela tem uma importância muito grande nessa história e na vida do fantasma também. Então, vocês vão poder curtir isso. A história é muito legal. Essa tem uma pegada bem moderna, mas todo o material dele, todo, né, olhado e observado, é muito cativante. O personagem é muito cativante. Tem um carisma incrível, né? Quem atua Guran, né? Os que atuam com ele, sabe? Os pigmeus. Patrulha da Selva. E aí vai, Patrulha da Selva e tal. É um universo muito rico, muito legal, muito, muito fascinante. Pelo menos eu gosto muito e espero que o leitor também curta. Essa minissérie, muito interessante, né? Ela saiu em 6 edições e vocês vão lançar um encadernado com todas elas. Então, é a história completa, essa daqui do Peter David e do Sal Velluto, né? Realmente bastante interessante. Dispensa comentários, né? Um grande roteirista que escreveu para a Marvel, DC, enfim, um dos caras que roteirizou uma das mais brilhantes fases do Hulk. Olha, a Diana aqui, bonitona do lado do fantasma, não é? O Capeto, enfim. Então, esse é um material que sairá como um encadernado, a minissérie completa 6 edições. Graphic novel, isso. Uma graphic novel. A segunda graphic novel é o material do Jim Amparo. Jim Amparo. Todas as histórias dele também? Sim, também compiladas numa edição. Todo o material que o Jim Amparo fez para o Fantasma vai estar numa edição. Isso, formato americano, ambas? Formato americano, exato. Então, formato americano, capa dura, papel de excelente qualidade, enfim. São as duas graphics, não é? Exatamente. Histórias fechadas. Exato. Muito bem. Um terceiro lançamento, uma história em romance, então não é uma história em quadrinhos, não. É em prosa, não é? Do fantasma, escrita pelo Lee Falk. Uma série de livros, acho que foram lançados nos anos 70, se eu não me engano. Se não me engano, são 10 ou 12 livros no total, a gente vai lançar um deles, e dependendo da receptividade, a gente pretende lançar a série, né? Porque essa é uma experiência inédita no Brasil, né? Porque nunca saiu, então você poder ler o Fantasma em prosa. Pela mão do criador, né? Feito pelo Lee Falk. Sim. Então, esse é o terceiro lançamento, o livro do Fantasma, vai ser o quê? Num formato menor? Provavelmente ele vai ser no formato 14:21. A gente está estudando ainda, um pouquinho cedo para dizer isso. Mas provavelmente que seja um formato legal para o leitor, que não seja muito custoso e que tenha uma boa qualidade gráfica, né? Para você poder ler e depois dar para o teu amigo e falar, lê também porque é muito legal e recomenda. Então, anotou aí esses 3 lançamentos. Agora vamos falar das séries regulares. Primeira série regular, Fantasma com histórias clássicas. Ela vai ter algum subtítulo? Fantasma clássico? Provavelmente vai ser Crônicas do Fantasma. Crônicas do Fantasma. Isso. Não está definido ainda, mas deve ficar mais ou menos por aí, né? Algumas pessoas já concordaram que seria o título mais adequado. Então ela vai ter histórias clássicas e inéditas. São as tiras dominicais, não é? Porque para os leitores que não conhecem entenderem, o Fantasma até hoje continua saindo nos jornais, não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo onde o jornal ainda é forte, né? Infelizmente aqui o jornal perdeu muito a força, mas a King Features continua produzindo as tiras diárias e as tiras dominicais. Então, de segunda a sábado tem uma sequência a história. E as de domingo tem uma outra sequência. Então, paralelamente, saem 2 histórias, a das diárias e as dominicais. O material selecionado pela Mitos é das tiras dominicais, de um período clássico do personagem, em que o Lee Falk ainda estava vivo. Sim. Ele faleceu em 1999. Então, período clássico de material que nunca saiu no Brasil. Então, é um material clássico inédito. Totalmente. São as tiras dominicais. Sim. Inéditas. Totalmente inéditas. Esse material vai sair em branco e preto. Vai sair em preto e branco, né? Que foi o original também. Sim, como ele foi. É original. E esse é no formato... Esse é no formato... Bonelli. No formato Bonelli, que é o chamado formato italiano. Formato italiano. Isso. Vai ser mais ou menos parecido com o mesmo tipo de acabamento gráfico de um Martin Mister, Dylan Dog e Tex Willer, enfim. Também vai ser no offset? Vai ser no offset também.
Sim, vai ser uma publicação para você colecionar, deixar ela bonitinha, lá lombada quadrada. Quantas páginas isso, Elcio? 100 páginas. Então, 100 páginas no formato italiano, Fantasma, seleção das histórias clássicas. Vai sair, acho que uma média de 4 histórias por edição, mais ou menos, né? Às vezes continua, enfim, né? Mas sempre as histórias da fase clássica, então, Crônicas do Fantasma. Exato. O outro título é o Fantasma moderno, seria... Sim, das tiras. Você tem um subtítulo também? Não? Esse vai ser só Fantasma. Fantasma. Sim. Aí é um material entre 2013, 2013 e 14, né? Então já desse século, após a morte do Lee Falk, mas houve uma continuidade com grandes roteiristas e desenhistas muito bons. Também o material das tiras dominicais, né, no formato adequados para o formato de revista. Sim. E aí seria um formatinho colorido, podemos dizer assim. Formatinho colorido, exatamente. Esse material vai sair colorido para até lembrar o leitor de como o Fantasma da RGE, na época, né, como o Fantasma saía. A Globo é bem a cara daquele do né, Fantasma Extra, Fantasma Especial, lembra? Então, é o formatinho colorido, o que com lombada canoa. Lombada canoa. Vai ser em papel Pisa, né, que é o Pisa Bright no meio, no miolo, e a gente vai usar a capa em coucher 150 gramas, que é um coucher mais parrudinho também. Vai ser um formato... E esse, quantas páginas? A gente está estudando ainda entre 80 e 100 páginas. Como ele vai ser colorido, a gente está procurando fazer essas publicações o mais acessíveis possível. Então, a gente está definindo ainda. Ela vai ficar entre 80 e 100 páginas. Elcio, essas duas séries, elas terão uma periodicidade específica? Sim. Elas saem juntas, se alternam? Como será? Elas serão mensais. Provavelmente, a série clássica ela vai ser vendida em livrarias, comic shops, aqui na web store da Mitos, e porque uma parcela talvez em bancas especiais, aquelas bancas grandes, de grandes centros e tudo mais. Então esse é um a outra, como vai ter uma tiragem maior, essa vai principalmente para as bancas. Não que ela não possa ser comprada também na loja da Mitos, também em Amazon, em Saraiva, enfim, vão receber isso também. Então é basicamente isso, né? Uma publicação maior para atingir um público maior nas bancas de jornal e num público mais reduzido, que é esse público que adora esse material clássico, que é o meu caso, por exemplo. Olha, aí uma curiosidade, né, Elcio? Atualmente existem 2 brasileiros desenhando o Fantasma. Um é o Eduardo Ferigato, que fez o The Last Phantom, que a Mitos publicou. Sim. 2 álbuns maravilhosos que ainda estão disponíveis na loja da Mitos. O Último Fantasma, uma versão assim mais moderna do Fantasma, o Eduardo Ferigato. As capas são do Alex Ross, a gente quer dizer isso também, porque as capas são absolutamente maravilhosas. O material foi produzido pela Dynamite e ele ainda está sendo... Deve ter algum parte do... Porque a gente, se não esgotou, deve ter alguma coisinha ainda. Né? E tem também o Wendel Cavalcante, que fez recentemente, saiu agora há pouco no anual do Fantasma, da Frill, que foi um especial Fantasma na Guerra, com histórias temáticas, e também um desenhista brasileiro fazendo o Fantasma. Né? Então, com essa dos centros de produção, como explicamos, do Fantasma em várias partes do mundo, né? Então é comum que a editora lá na Suécia entre em contato com um desenhista, com um brasileiro, e ele, enfim, produza, isso é publicado. A gente tem um pool de talentos aqui absolutamente fantástico, né? Desnecessário até dizer, já tantos nomes projetaram no mercado lá de fora, e a gente teve uma participação grande nisso também, né? Antes, com a Arte Comics, a gente começou toda essa parte de agenciamento de desenhistas no mercado internacional, e o resultado... Possibilitando que os artistas nacionais fossem conhecidos no mercado exterior, né? O Arte Comics, o Dorival e o Elcio deram o pontapé inicial numa época em que não tinha contato pelo Facebook, né? Então realmente havia necessidade de uma intermediação, enfim, né? Uma agência, um trabalho muito importante. Eu acho que o apelo que vale ser feito aqui, para que esses títulos tenham continuidade, né? Além do público tradicional, dos leitores, né? Que já acompanhavam o Fantasma,
que novos leitores possam conhecer o personagem, possam comprar os títulos, né? E que não se atenham, porque muitas vezes o pessoal reclama, puxa vida, mas não chegou na banca de jornal perto da minha casa, em qualquer parte do país. Nós vivemos hoje um problema da distribuição, né? Um problema das bancas de jornais. Então, enfim, não espere chegar na banca, não é? Entre na loja da Mitos, enfim, as comic shops também têm as suas lojas virtuais. O produto, ele hoje, com a internet, ele pode chegar até você de uma forma mais fácil. Então, não deixe de consumir, lógico, o Elcio está dizendo de formatos que vão mais para bancas, outros para comic shops, mas todos eles podem ser comprados, por exemplo, pela loja da Mitos, assim como todos os títulos. Então, não deixa de ler porque não chega na banca, né? Não existe desculpa. Não encontrou na banca, você entra lá, www.mitoseditora.com.br, entra na Mitos, você vai encontrar todo o universo de personagem, que é bastante extenso, que nós publicamos. Fantasma vai estar lá, junto com tech, junto com material francês, junto com um monte de coisa boa. E vocês podem adquirir seus exemplares, tanto a série clássica, quanto a série colorida, tanto o graphic novel, quanto as novels, os romance mesmo. Então, vocês podem adquirir na loja da Mitos. Não encontrou em banca, pode entrar na loja da Mitos, vocês vão ser bem atendidos. Infelizmente, né, aquele costume, a gente gosta de banca, né? Eu gosto de entrar em banca, sentir o cheiro da banca, é maravilhoso. Mas uma série de questões inviabilizaram a continuidade das bancas, a própria questão da distribuição, os custos, enfim, a distância territorial do país, né? Então, para facilitar, hoje existe a venda online. Então, não deixe de comprar se não chegar na banca que você estava acostumado, porque, às vezes, por um problema uma dificuldade da distribuição, não vai chegar na banca da sua cidade, né? Mas está aí na loja da editora, e não deixe de ler esse material. Nós demos aqui um panorama de tudo o que vai sair, então, tanto o mais clássico quanto a produção mais atual. Acho que nós podemos dizer que vocês estão lançando um material clássico, o intermediário, o pré-moderno e o mais moderno. Esse material da Hermes Press foi feito em 2015, enfim, é o que tem de mais moderno, né? A fase pós-morte do Lee Falk e a fase em que ele ainda estava vivo. Todo esse material é maravilhoso, não há diferenças da essência do personagem, é o mesmo fantasma, com traços e algum conteúdo, talvez um pouco mais de ousadia no roteiro. Todos valem a pena ser lidos. Muito, muito. A gente quer dizer justamente isso, que a ideia de trazer o fantasma foi para que ele tivesse continuidade, é um personagem importante demais para entrar no ostracismo, para ficar no limbo, não. O fantasma tem mesmo que estar aí, tem que ter uma presença forte no mercado de quadrinhos brasileiro, que é um mercado ainda forte, é um mercado que ainda existe expansão em segmentos, então a gente está dando isso para vocês. O importante é vocês agora ajudarem a gente a manter o personagem. Comprem o fantasma, se deliciem com as histórias, né? Deixa a cabeça viajar nesse material simples e fascinante, ou no material mais complexo e moderno, mas tem gosto para todo mundo. Então, se vocês comprarem e vocês lerem, eu garanto que vocês vão... Dê de presente para outras pessoas. Dê de presente para outra pessoa, fala do fantasma para outros, porque é um personagem que realmente merece. E a continuidade desses títulos, logicamente, que vai depender do retorno. A editora depende de saber, se o título vendeu bem, ele continua. Se não vendeu, infelizmente, ele tem que ser cancelado, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas lança, cancela. Bom, se tiver retorno, uma boa resposta, né? Não é o que a gente quer, óbvio, longe, senão a gente tentaria fazendo esse ousado movimento num período meio complicado para o mercado editorial brasileiro, mas a gente resolveu apostar porque é um personagem muito forte. Então, se vocês nos ajudarem, a gente vai ajudar vocês também a ter esse material bonitinho, todos os meses disponíveis para vocês poderem curtir e fazer o fantasma mesmo assumir esse lugar que ele merece ter, né? E a notícia está repercutindo bem, saiu até repercussão internacional no Chronicle Chamber, que é um site de divulgação do Fantasma, e lá eles divulgaram, olha que bacana, o Fantasma está voltando ao Brasil, porque existe um grupo de fãs espalhado pelo mundo realmente muito grande. Então, Fantasma de volta, com vários lançamentos da Mitos, né? A gente pensava que ia ser
um ou dois, mas tem bastante coisa interessante. Prestigie, dê esse retorno à editora, comentando a respeito das histórias, o que vocês estão achando, enfim, da leitura das histórias, para que haja a continuidade. Perfeito. Elcio, parabéns aí pela iniciativa muito corajosa, né, nesses tempos difíceis do mercado editorial, e que realmente o espírito que anda possa voltar e continuar andando aqui no território brasileiro. É o que a gente quer. Contamos com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado.